Tripé. Tripé. Boa, 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 boa noite. Deixa eu pegar um. E aí, Jonais? Jonas já tá na área já. Fecha a porta, por favor. Pera aí, vamos ajeitar aqui. Agora sim. Bruno. Bruno. Operação PRF. Isso aí, chega junto. Deixa eu chamar Jonas aqui, que ele já tá na área. Lenin, aqui. Lenin, você consegue pegar a extensão para mim, por favor? Na gaveta do meio? E aí, Jonas, vê se consegue aceitar aí o que eu te mandei. Aê, meu filho! E aí, Jonas Brother? E aí, Calefão, tudo jóia? Tô assim pra te ver, meu velho. E Só aí, em você tá live. bonzinho? Ah, tô bom demais, velho. Esse friozinho aqui, ó. Boa, Esse tamo friozinho bom de aí. conquista. Vamos ajeitando aqui. Hoje nós vamos falar aí um pouco sobre. Vamos falar sobre leis, vamos falar sobre direito constitucional, direito administrativo. Vamos dar uma aula aqui de 4 horas de direito pra todo mundo, não quero nem saber. Né, meu velho? Você que E aí, manda. como é que você tá? Tudo jóia, tô bem, graças a Deus. Tamo aí nessa quarentena aí, né? Sim, Mas tudo correndo bem. Trabalhando aqui em home office também, o dobro, né? né? Porque tá todo mundo trabalhando em home office o dobro do que trabalhava em presencial antes. Exatamente. Antes de 20 minutos antes de começar a live, chegou ainda mais umas 4 demandas aí. Mas é É, isso mesmo. brincadeira. É isso, meu velho. A gente. Deixa eu ver a galera que tá chegando. Deixa eu só colocar o carregador aqui pra não dar BO na hora. Pronto, agora estamos habilitados. Show de bola. A gente, como vocês sabem, a gente tá fazendo algumas lives com a galera e discutindo alguns temas, né? Principalmente Uhum, o tema, na verdade, aqui é profissões, né? uhum. Então a intenção da gente aqui é falar os aspectos gerais que envolve cada profissão. Claro que a gente não consegue abarcar, talvez nem, sei lá, 20%, 10% das coisas que a gente poderia aí falar sobre a profissão, até porque é muito grande, né? Cada uma tem uma particularidade. E o Hum, direito, então, é complexo pra caramba, porque tem você, depois que forma, você pode atuar em, acho que, milhares de situações, né? tem uma vastidão de ramos aí. Califão, Pois é. primeiro gostaria de agradecer o convite e a confiança, certo? E parabenizar pelo seu trabalho. Você sabe que eu venho já acompanhando aí seu projeto e eu sou entusiasta também nessa questão aí de aprendizado, né? Acompanhei algumas lives, né, do Rafa sobre medicina, do próprio Rony, né, de física, e realmente tem sido um trabalho muito bacana. Eu espero poder atender aí ao máximo as demandas aí que foram postas, Com né? certeza, com certeza, com certeza. Só iniciando, né, como a gente sempre fala, para a galera que não sabe, que está chegando hoje, que vai chegar aí ou que vai assistir a live depois, né, porque a gente sabe que
apesar de quarentena, a galera continua fazendo a correria aí, principalmente agora que às vezes em alguns lugares flexibiliza. E esse é um horário Sim, muitas vezes de trânsito, né? A galera tá saindo do sim. trabalho ou voltando, ou saindo de casa para ir trabalhar, enfim. Tem essa transição aí, mas é um horário bom. E aqui, como eu Uhum. costumo dizer, aqui não tem migué, não tem aquele negócio, não, a live é só hoje. A live é só hoje. Eu vou tirar, não vou deixar, não. A live vai ficar aí. Pode ser que depois a gente renove, né? Aquelas Faça, lives faça assim de outro. 4 da manhã, né? É, não, é só hoje e é 3h40 da manhã e problema seu se você não Uhum. assistiu. A intenção Tome nossa um não banho é essa. gelado. Pois é. A intenção nossa não é essa. A intenção da gente é ajudar a galera, entendeu? Uhum. A poder tentar clarear aí as opções, né? A respeito do que se deseja fazer. Antes da gente começar, só agradecer o pessoal que já está aqui, né? Mas também agradecer aquela galera que vai assistir depois. Isso aí, continua assistindo. Se puder, compartilha, comenta lá se gostou e tal. Se não gostou também, comenta que depois a gente vê o que foi que ocorreu. Mas o interessante é evolução, né? Sem evolução, sem esse feedback da galera aí, a gente não consegue partir para frente, beleza? Quem comanda aqui hoje é Jonas, né? Parceiro de longa data. Meu velho, gostaria que você se apresentasse para a galera. Faça um pouco de você, né? Para a galera te conhecer um pouco quem é o advogado Jonas. Bom, meu nome é Jonas, né? Jonas Alves Matos. Eu nasci em Salvador, morei uns 9 anos por lá, depois fui para o interior, mas ali para o Recôncavo ainda também do estado, né, em Conceição do Almeida, que é a cidade de minha mãe. E aí de lá eu prossegui meus estudos. E aí fazendo os vestibulares da vida, né? Acabei vindo para aqui para Vitória da Conquista, fazer o curso de Direito na UESB, me formei no finalzinho de 2013 e depois fiquei naquela dúvida também, né? Porque ao longo do curso eu cheguei a participar de estágio em escritório de advocacia e também já naquela época já ficou aqueles questionamentos, né? Como você mesmo disse, o direito ele é muito vasto em termos de áreas, né? Você tem várias áreas de especializações para atuar e além da questão do fato também de no caminhar eu também ter, uma, ter tido uma queda pela questão do magistério, né? Porque meus pais são professores, trabalham na área de educação, então eu ouvi sobre educação tomando mamadeira, né? E é uma área que me é cara também. E então, assim, cheguei a estagiar, fiquei naquela dúvida vacilante se eu iria mesmo enveredar pela advocacia. Pensei logo quando saí em me preparar para fazer talvez um mestrado e aí realmente dar aula, mas algumas coisas no percurso, né, acabaram me forçando a ir para a advocacia na hora quando eu saí do curso. E aí eu cheguei a atuar na advocacia. A princípio fui mais aquele clínico geral, vamos dizer assim, né? Não tinha ainda uma especialidade. Tive a oportunidade depois de atuar no eleitoral, nas eleições aí de 2016, né? E atuei, continuei atuando depois e depois eu pensei assim, eu digo, bom, eu acho que talvez a advocacia não é aquilo que eu pretendo continuar. E aí comecei a enveredar para a área de concurso público, né? E fiquei estudando para concurso, tentei alguns, não deram certo. E quando chegou, pedi para sair do escritório, e aí, quando foi mais ou menos em setembro do ano passado, eu participei de uma seleção e hoje eu estou como assistente jurídico de promotor, né? Na promotoria lá em Itapetinga. Então hoje eu estou nessa função de assessorar juridicamente e tecnicamente promotor, né? E estudando ainda para concurso. Mas com a possibilidade
sei lá, de talvez, dependendo do caminho, voltar a advogar sim, sem problema nenhum. Entendi. E essa questão, por exemplo, que você falou aí de lecionar, né? Como é que ela está hoje? Como é que está o mercado hoje, por exemplo, quando você fala disso? Bom, eu acho assim, é difícil pelo fato de também você ter de ingresso, tem que ter realmente essa questão da formação, né? É importante você ter essa formação do mestrado, do doutorado, mas eu acho que é um mercado assim ainda promissor, até pela questão da própria expansão de cursos de direito, então você tem mercado, né? Principalmente se você tiver essa qualificação, porque especificamente em direito tem aquela questão que alguns professores, ou então a maioria dos professores, eles são advogados, né? Então, assim, não tem o curso de direito, ele não tem uma formação, digamos assim, na docência, né? Com essa questão de docência. Então, assim, o mestrado ele acaba lhe dando uma base, o Hum, doutorado lhe dando uma base, dependendo também do programa, né? Porque nem todo programa também de direito ele vai dar essa margem da questão da formação em docência, né? Então, eu acho o mercado promissor. bacana, bacana. Tem vagas e tal. E assim, como eu te falei, a educação é uma coisa muito cara para mim, então eu penso ainda em investir nessa área, né? Penso realmente fazer. Tanto é que eu cheguei a fazer uma especialização na parte de docência do ensino superior justamente para isso, né? Para tentar também ver essa questão, porque existe em algumas profissões, digamos assim, autônomas, né? A própria medicina ou então a engenharia, que não tem uma formação de docência ao longo do curso, de achar, Exatamente. bom, se sabe fazer, sabe ensinar, né? É isso E, que, e é isso que a gente às vezes acaba encontrando isso na é um medicina também. complicador. Exato. Isso é um complicador, né? Porque nem sempre, né? E isso às vezes afeta, dependendo do professor, né? Se do profissional que está ali na docência, se ele tem realmente essa aptidão e essa vontade de lecionar, ok, ele realmente ele consegue fazer, aliar algumas questões da docência, ainda que de forma assim tateada, né, e experimentada ao longo do tempo, conseguir exercer bem esse papel. É o Mas famoso outros, aprender com o bonde andando, né? isso, naturalmente, né, como fala. Mas, assim, existe a questão, assim, de uma falta, porque você não aprende, por exemplo, a fazer um plano de aula, um plano de curso, né? E se você não tem isso, você simplesmente começa a dar um assunto, a ministrar um assunto na sala de aula durante aquele período do semestre, pode ser que, se você não tiver um planejamento, você não termine, né? Uhum. Como, infelizmente, aconteceu em algumas disciplinas. Então, assim, é, acaba que isso faz falta, né, de alguma forma, na formação, né? Então, Entendi. assim, eu vi até o próprio Rafa comentando essa questão do mercado, né, da questão da medicina, que ele fala assim, bom, você sai do curso, né, mas na hora que você chega no mercado, você vê que ainda parece que falta coisa, né, Exato. falta coisa. Então, eu acho isso, por isso que eu acho o mercado da docência assim promissor nesse sentido, sabe? E eu vejo que ultimamente as instituições têm se preocupado com essa questão do ensino, né? Você vê hoje muito a questão de metodologias ativas e tal, né? E essa discussão muito em voga, então isso tá entrando dentro da universidade também, né? Uhum. Porque existe uma certa, digamos, tradição, né, daquela coisa da aula, né, do giz do quadro. O Então, assim, passivo, né? Como você falou, é o contrário isso, totalmente do aprendizagem ativa, né? isso é um complicador, mas ao longo aí dos seus questionamentos ainda eu volto nessas questões. Não, massa, tranquilo. Aqui a pergunta normalmente que a gente faz principal é por que tal coisa, né? E hoje o tema de hoje é por que direito, né? A Uhum. gente quer saber porque, de certa forma,
a gente acaba pegando o exemplo dos outros, né? E acaba espelhando nas nossas decisões ou ajudando, não é isso? Uhum. Então, eu queria que você falasse o que foi que fez com que você fizesse direito, né? Para eu ver se tem o mesmo cerne que eu estou enxergando aqui da galera que está vindo para cá. É. Bom, rapaz, das lives que eu assisti, eu vi digamos assim, um denominador comum também, né? Essa coisa também remetendo um pouco à infância, né? Também. Exato. Teve. Na verdade, eu não tenho na minha família ninguém que seja da área, né? Então, assim, na verdade, quando entrei no ensino médio, eu tinha uma coisa em mente de que eu acho que eu não serviria para nada, né? Achava depois, eu acho que eu não me vejo, não conseguia me enxergar. Até que aí foi chegando o período do terceiro ano, eu fui de bom, eu preciso decidir, né? Quanto a isso. E eu tinha uma certa inclinação para as áreas de humanidades, né? Da parte de filosofia. Eu tive um professor de história que me incentivou muito em leituras extras de livros de autores da área da filosofia, né? Da ciência política. E aí eu fui tentando refletir um pouco e buscando profissões, procurar entender como é que é o dia a dia. Eu chegava a me ver, eu me via em algumas profissões, mas eu ficava, depois que eu pesquisava a grade, eu ficava olhando assim, poxa, eu não me vejo estudando assim, sabe, o dia a dia do estudo. Outras eu já me via no dia a dia do estudo, já não conseguia me ver exercendo de fato, Uhum. apesar da afinidade de algumas disciplinas. E aí eu me recordei de uma espécie de orientação vocacional, vamos dizer assim, né? Na minha época de primeira, segunda série, aquela brincadeira às vezes que se faz do que você quer ser quando crescer. E eu acabei me recordando de que eu tinha desenhado uma espécie de caricata, vamos dizer assim, daquele juiz norte-americano, né? Aham. Em papel. E aí eu falei, rapaz, eu acho que tem alguma coisa aí, né? Deve ter alguma coisa aí. E aí eu fui pesquisando mais acerca disso. E aí me veio aquela coisa de, bom, eu acho que direito vai ser realmente é, é, o curso que vai me trazer essa satisfação, tanto de eu poder estudar, né, durante o curso e me dar esse leque de possibilidades, né, tanto da advocacia quanto de concurso. E um outro elemento, digamos, da infância que acabou me remetendo também foi que eu tinha algo muito, digamos, sensível com a questão de injustiça, né? Eu sempre tive Uhum. isso. Né? Depois aí estudando eu fui ver que essa questão moral de justiça e direito ela tem suas discussões, né? Uhum. Mas era uma coisa que me era cara, então eu falei, bom, eu acho que exercendo essa profissão eu também vou atender um pouco esse ímpeto meu, né? De combater essa questão de injustiça. Eu pensava dessa forma, né? E isso acabou me levando ao curso. E assim, durante o curso fui gostando, lógico, tem suas dificuldades, tem suas chateações com algumas coisas, mas o estudo, né, do direito assim me enche os olhos, eu fico assim, as discussões, as matérias, né, que envolvem, porque assim, o âmbito social ele é todo regulado, ele permeia de normas, né? Sejam não só às vezes normas legais, mas sociais, né? Então, assim, invariavelmente tudo tem a sua regulamentação. E, e isso, você tentar resolver esses problemas, né? Que às vezes perpassam nas vidas das pessoas e depois você vê esse resultado, apesar de toda a crítica, às vezes, da morosidade da justiça, é muito gratificante. É muito Muito gratificante. bom. Aí você já faz o link, né, com a próxima pergunta. Antes da próxima pergunta, dá um salve aí para o bonde de Eu tô, Aracaju que chegou aí. tô vendo aí, É Rony, Jamile Rony, Jamile e Rafa, que eu não sei se você sabe, e Rafa Rafa. também reside em Aracaju. Eu Rafa vi tá lá. aqui. É o bonde de lá. Beleza. E Lenilva também, que sempre participa aqui com a gente. Você falou que é o que às vezes te encanta, né? Que o direito tem essa coisa de fazer com você, né? Pela questão da justiça, de poder. Eu acredito às vezes até também, porque quando você fala de justiça,
você acaba ajudando também o outro, né? Então você Sim. sente esse orgulho, né? Talvez de poder fazer justiça, como a gente costuma dizer. Então eu queria que você comentasse um pouco as coisas ou a coisa que te encanta, né, nessa prática do direito. Bom, cara, eu tive a oportunidade de, ao longo do curso, fazer alguns estágios, né? Um deles também foi justamente na Defensoria Pública, né? Hoje eu estou, digamos, como às vezes eu brinco, no outro lado da força, né? Que é o Ministério Público, mas que também tem sua função, muito importante também na defesa da ordem democrática, né? Das leis, da fiscalização. E assim, é muito bacana você a pessoa às vezes trazer aquele problema, você acaba se envolvendo com aquilo, né? Verifica ali o atendimento realmente da demanda, dos direitos daquela pessoa, e aí que você acaba realmente trazendo aquilo para você, invariavelmente. Por mais que a gente às vezes diga assim, bom, a gente tem que manter esse afastamento, um certo afastamento e tal, mas você acaba trazendo para você, isso acaba lhe afetando de alguma forma. É lógico que ao longo do tempo você vai tentando é, administrar isso dentro de você, até para não afetar também outras coisas da sua vida, né? Mas é gratificante quando você recebe aquilo, aquela demanda, né, que você vê que a pessoa está ali com aquele problema e você leva isso a cabo, defende e tem um resultado esperado. Então, assim, você vê nos olhos da pessoa assim, bom, era isso, entendeu? E aí, assim, é em várias causas. Causa que envolve a questão previdenciária, ou às vezes é uma questão mesmo criminal que você percebe que tem suas falhas, ou então que tem algumas acusações que não devem prosperar ali, né? As causas às vezes cíveis, de questões às vezes briga mesmo de vizinho, coisas mais comezinhas, mas que acabam afetando ali digamos, a tranquilidade da pessoa, né? Uhum. Então, assim, são muitas áreas, né? São muitas áreas. Então, assim, você conseguir ter esse resultado é muito bacana. Da mesma sorte, assim, quando você tem um profissional que trabalha em algum departamento jurídico, por exemplo, de uma empresa, e que ele consegue ali, com a sua atividade, dá uma certa, digamos assim, tranquilidade para que a empresa possa fluir dentro dos negócios, né? Obedecendo todas a normativa legal que ela deve obedecer. Também isso realmente, e você vê que a empresa flui em razão desse seu trabalho, né? É excelente. Já está colocando aí, né, Jamile? Você falou aí, já atuou na área, né? E ela está falando, mediar é uma arte, realmente, né? E é uma coisa que hoje está crescendo muito, chamada da justiça negociada, né? Que é justamente para você acabar não litigando. Porque, assim, de uns anos para cá, as pessoas realmente, até pela questão informacional, têm se apropriado, né? Mais para si, de sua cidadania, dos seus direitos, né? E isso acabou levando a uma judicialização realmente de demandas, né? E isso foi crescendo. E às vezes o judiciário acaba não dando conta, né? Não Uhum. dando conta disso. E assim, a justiça, digamos, negociada, a mediação, a arbitragem, né? Que estão ali no âmbito jurídico, elas vêm para também a justiça restaurativa, já estava lembrando aqui na área jurídica, né, criminal. Então, assim, isso acaba ajudando a desafogar e também a resolver isso sem precisar você passar anos, né, litigando no judiciário e dependendo do estado, né, de onde você está, ele acaba sendo moroso, né, e isso acaba também desgastando a pessoa e trazendo aquele, na verdade, aquele sentimento de injustiça, né? Porque a justiça que tarda, ela já não é mais considerada justiça, né? Então, isso é realmente gratificante você conseguir fazer e resolver esses problemas, né? Entendi. Isso me encanta bastante. Realmente, e inclusive você trouxe algo interessante que, assim, você falou agora,
né, ultimamente. Então a gente vê que todas as profissões, por mais antigas que elas sejam, elas sempre estão em mutabilidade, né? Elas estão Sim. mudando e vocês, como todos os profissionais, né, tem que, às vezes, se adequar a essa mudança. A gente está vendo esse período de pandemia, a gente não tem ideia ainda do que isso vai acontecer. Tem muita gente achando que vai ser assim, depois que passar a pandemia, tudo voltará ao normal. Só que muita coisa vai mudar. As relações já estão mostrando isso, né? Muita coisa. Uhum. Eu hoje, por exemplo, vi uma notícia, né? Não sei se isso se manterá, mas assim, o Ministério da Educação, por exemplo, já soltou uma portaria que aulas até segunda ordem vão ser convertidas somente para ambiente virtual. Esse ano, pelo governo federal, não está autorizada a aula presencial. Essa foi uma medida um decreto, né, que foi Uhum. publicado hoje. Então, para a gente ver que as pessoas, as escolas vão ter que começar a se adequar. E, inclusive, medidas como essa, os decretos e tudo que acontece, aí vocês entram em ação porque vai ter gente a favor, vai ter gente contra e vai ter gente que vai entrar, Uhum. né, com recurso. Então, a gente vê que a gente tem que estar ligado no mercado o tempo todo. Mas, depois, falando de o que encanta, eu queria que você passasse os grandes desafios, vamos dizer assim, né, das pessoas que acabam fazendo direito. Bom. Eu venho conversando com os outros colegas aqui e a gente acaba identificando vários, né, motivos, assim, às vezes até alguns em comum. Mas eu queria saber, eu mesmo tenho um pouco mais de curiosidade, porque eu acho que o grande público, e você principalmente sabe muito bem disso, eu acho que o grande público, às vezes, ele só tem a ideia a respeito do direito concurso. E não sabe as outras Uhum. dificuldades, às vezes, né? Que a gente vê que as pessoas, normalmente os profissionais, optam por fazer aqueles concursos, às vezes, muito concorridos, e a gente só tem essa visão. Eu queria que você trouxesse, pode ser também essa visão, mas algumas outras que as pessoas não pensam que isso é uma dificuldade que você pode encontrar no direito. Bom, essa coisa que você falou da pandemia, né? Ela vai trazer, invariavelmente, também para a área do direito, é, algumas coisas que estão se transformando e vão ficar, né? Antes de começar, vou desdobrar um pouco isso. Sim. Essa questão mesmo do home office, né, que a gente, tanto o Ministério Público, o Judiciário, a gente está sendo obrigado, por mais que alguns prazos, algumas audiências estão suspensas, algumas coisas estão andando, né, porque tem processo eletrônico, né, então isso acaba possibilitando, né, um andamento. Mas, assim, vai acabar invariavelmente se percebendo que, por exemplo, muitas das audiências que demandavam você, por exemplo, cambiar presos para um outro município para fazer uma audiência presencial, sendo que você tem um aparato, por exemplo, de computador, Uhum. câmera para poder fazer uma audiência virtualmente, e isso está começando a se fazer, vai ficar, porque é menos custo, né? Você tem um custo menor para isso. E Menos você risco consegue. também, né? Isso. E risco também, exatamente. E risco também. E isso acaba. E aí, assim, você mantém também as garantias, né? De a pessoa ter a sua defesa, tudo mais, sem correr esse risco. Então, assim, vai se perceber também que não é desnecessário você fazer prédios suntuosos para estar abrigando aquele conjunto de servidores e tal, aquela toda estrutura, sendo que você pode também fazer em casa, né? Então, algumas coisas vão mudar. Por exemplo, na questão da advocacia, mesmo, o advogado ele vai invariavelmente vai ter que mexer com essa rede mesmo de sociais, entendeu? Vai ter que estar, digamos, adquirir essa competência, essa habilidade para estar manuseando isso, porque vai precisar fazer muito marketing de conteúdo para poder realmente poder captar clientes, né? Prospectar clientes de alguma forma, porque vai precisar ser visto, né?
de Uhum. alguma forma. Então, isso vai precisar. Nessa questão que você comentou, tanto concurso hoje, né, que muitas vezes as pessoas buscam, né, na área, como a advocacia, ela está com o mercado realmente inchado. E assim, se a gente for pensar na área de concurso, você hoje, se você for colocar, de um lado, a expansão de cursos de direito que tem por aí, né? Se a gente for pensar no número, a gente hoje tem 1 milhão, mais de 1 milhão de advogados na praça, né? Uhum. Temos mais cursos em instituições de direito do que a soma de todos os outros cursos no resto do mundo. Isso se Então, repete com assim, a medicina, viu? Aqui no pois Brasil é, repete. pois é. Brasil tem mais, acho que se o Brasil, se eu não me engano, proporcionalmente é o país que mais tem cursos de medicina. Mais, Então, mais, mais escolas, né? Digamos assim. então, isso aí acaba você tendo uma concorrência aí. Por outro lado, a informação, hoje você encontra muito material, né, muita videoaula gratuita, rateamento, né, que você vê muito rateamento de material por aí. Então, assim, isso possibilita a qualificação do seu concorrente no eventual concurso. Eu tenho colegas que hoje são concursados e, tipo, na época que eles foram aprovados, eles tiveram de sair ali de Ilhéus, de interior ali, para ir para a Feira de Santana ou Salvador para poder estudar para concurso. Hoje Hum, em dia você tem na internet, cara, você tem ali um concorrente que pode ser extremamente qualificado e que vai lhe trazer dificuldades ali para você ter sua vaga. Né? verdade. Então, assim, isso não é garantia. Da mesma forma, a questão do advogado, né? Então, assim, eu já trouxe esses números mais ou menos aí do inchaço do mercado. Então, são muitos bacharéis aí que acabam sendo, né, soltos aí no mercado, apesar de ter aí a questão da OAB e tal, para poder exercer. E aí você tem a realidade brasileira, que você tem uma parcela da população grande que é significativa, que não tem condições, às vezes, de pagar um serviço, né, de advocacia. E aí a defensoria pública, ela vai atender a essa demanda, né, daqueles que são economicamente, a parcela que é pequena, uma fatia que é pequena, que pode ser os seus potenciais clientes, né, e que vão ter condições de pagar, né, os seus honorários, né, e a sua atividade. E aí, assim, fica aquela coisa meio que assustadora, né, tipo, e aí, há mercado, como é que tá isso, né? Há mercado, porque assim, foi como eu estava vendo eu via a live de Rafa, de Camilo, né, também, e eles falaram algo também nesse sentido. Eu acho que para o bom profissional sempre vai ter mercado. O profissional qualificado sempre vai ter mercado. Né? Porque essa quantidade aí que eu acabei expondo, ela não, às vezes, não se reverte na qualidade do trabalho. Uhum. Entende? Então, assim, é, não é motivo, às vezes, para você ficar, pô, então, se o mercado está assim, eu não quero mais. Né? Eu acho que, assim, se você se qualificar, sabe? Se você buscar realmente uma qualificação, buscar especialização, tem um mercado sim. Né? Então, assim, você tem. O direito ele traz essa possibilidade. Você tem a advocacia, você tem vários ramos. O mercado ele vai variar muito, por exemplo, se você exerce a advocacia no interior para um grande centro. Né? O grande centro ele acaba tendo outros tipos de demanda. Né? Então, assim, não é só o concurso. Né? É lógico que o concurso, às vezes, a pessoa acaba buscando pela questão mesmo da estabilidade. Né? Da Uhum. estabilidade, ela tem aquela estabilidade e tal. Mas tem pessoas que dizem, poxa, eu não gosto, eu não quero ficar ali engessado, né? Por mais que às vezes você tenha ali a sua progressão de carreira e tal, no âmbito público, a pessoa fala, eu não quero ficar engessado só naquilo ali, eu quero poder ter uma mobilidade, eu quero ter realmente a emoção, o risco, né? Tem gente que gosta disso. E aí tem a advocacia para isso, e tem várias áreas, assim como também o concurso, né?
O concurso você tem aquelas áreas assim que demandam você ter a formação em direito, que dá uma certa engessada, vamos dizer assim, na sua atividade, mas tem outras que já são mais dinâmicas. Por exemplo, Sim. você exercer a atividade como delegado mesmo de polícia, você tem uma rotina de não ter rotina, né? E assim, tem gente que é vocacionado para isso e diz, bom, eu vou porque eu quero ser delegado, né? Eu vou porque, sei lá, não, eu prefiro estar ali exercendo uma atividade de cartório, né? Eu vou porque eu quero ser promotor, eu quero ser juiz. E aí vem essa questão também que eu vi Rafa mencionar na medicina, né? Dessa questão da glamorização tem aquele estereótipo, né? Porque às vezes a pessoa Sim. fala assim, eu tô ali assistindo ali o Suits, né? Na Uhum. Netflix, e ali a advocacia é daquele padrão ali para cima, né? E não é bem assim, né? E não é bem assim. Então, assim, tem que tomar cuidado também com essa coisa, às vezes, que coloniza o imaginário, né? Do que é exercer a advocacia, exercer a medicina, a engenharia, algumas profissões que são mais batidas, vamos dizer assim, né? E que às vezes está povoado no imaginário das pessoas aquela coisa que vê em filme, né? Que a gente vê Uhum. assim na novela, que a gente vê no seriado. E aí, quando você termina o curso e é jogado no mercado, você vê que a realidade não é bem assim, né? Ô, Jonas, Cris Machado, nossa Hum. professora de português, né? Cris, show de bola aí. Obrigado, Cris, por estar aqui. Ela perguntou acho que você até comentou parte disso, mas aborda isso aí também agora. O que Hum. você atribui esse distanciamento dos alunos em relação ao curso de Direito, né? Já que ela colocou aqui que há 10 anos era uma profissão sonhada por muitos, e hoje talvez tenha esse boom da medicina aí que algumas pessoas já vêm falando que já está com prazo de validade. Eu acho assim, cara, eu acho que é, a gente, hoje as pessoas têm mais informação, têm mais acesso a essa informação, até de outras profissões, né? E assim, algumas pessoas também, por outro lado, buscavam muito aquela questão da rentabilidade, né? Achavam assim, pô, Uhum. eu vou fazer direito, eu vou fazer medicina porque vai me dar dinheiro, vai ser rentável economicamente. E aí eu acho que isso talvez tenha afastado assim algumas pessoas. Aí junta toda essa questão que a gente veio falando aqui do mercado Uhum. inchado, né? E tal, que tem muitos profissionais. E isso realmente acaba, dependendo da postura do profissional, acaba precarizando o trabalho, né? Eu posso dar um exemplo aqui, na época que eu advogava, às vezes a gente recebe demandas de outros escritórios, né? Que tem demandas no município onde você está e que acaba lhe contratando de forma que a gente chama do advogado correspondente, né? E assim, eu já cheguei a ver coisas assim aviltantes em termos de remuneração para a pessoa fazer ali um serviço, uma audiência, alguma coisa. Coisas assim realmente de deixar indignado. Mas isso é justamente por quê? Porque às vezes o profissional ele sai da faculdade, ele precisa, passa no AB, ele precisa ali exercer, e ele acaba achando que no volume ele vai cobrando Tirar a barato, diferença. mas no volume ele vai tirar a diferença. Mas, assim, é muito complicado isso, né? Você acaba precarizando todo o serviço. No volume, realmente, o trabalho, para fazer um trabalho bem feito, não dá, entendeu? Um trabalho qualificado não dá, mas isso acaba afetando. Então, assim, hoje você tem, como eu estava colocando, você tem uma gama de profissões aí surgindo, outras desaparecendo, né? Uhum. Também, né? E a gente vê essa questão da tecnologia, né? Da inteligência artificial, que isso também está entrando também aí na área do direito. Já tem em alguns escritórios em São Paulo, inclusive um robô que é advogado, né? Ele, ele tem lá no seu banco de dados uma série de jurisprudências, todas as leis, ele consegue estabelecer padrões e dar, digamos, saídas para alguns casos. Uhum. Mas é como aquilo, né? Mas é Na como. medicina tem um computador
um grande computador chamado Watson. Se eu não me engano, Uhum. acho que é o Sírio-Libanês ou é o Einstein. Uhum. Eles fazem um processo de administração desse robô lá. Diz que esse robô faz mais ou menos isso que você falou aí. Uhum. Pois é. Só que aí tem toda aquela questão, né, dos vieses cognitivos, porque quem está Aham. alimentando ali tem algumas tendências, vamos dizer assim, né? E eu acho que, na verdade, nada vai afastar a criatividade, né? Eu acho que a gente sabe que existe aí um famoso paper aí de Oxford, né, que analisa alguma questão aí das profissões que vão ser extintas e das habilidades, né, que serão necessárias aí no futuro. A criatividade, ela está ali, né, no topo, porque realmente ainda, né, por enquanto a Uhum. gente não viu ainda a máquina poder estabelecer essa questão. Então, assim, eu acho que isso tem afastado realmente ainda na cabeça de alguns pais, né? Como a gente fala, você falou aí da questão de pessoas que vão escolher a profissão, ou talvez outras que já se formaram, mas que querem exercer uma outra carreira. Existe essa coisa do imaginário, né? Pô, esse glamour, a profissão. Antigamente você só tinha isso, direito, medicina e engenharia. E Uhum. hoje você tem uma vastidão aí de possibilidades, né? Uma vastidão de possibilidades. Eu acho que isso tem realmente afastado um pouco alguns estudantes, né? Junto com a questão remuneratória do direito, né? Entendo. Pois é, Cris, espero que tenha respondido a questão aí. É, Foi um adendo dentro dos grandes desafios, né? E foi bacana que a pergunta dela chegou na hora certa para casar com o que a gente perguntou. A gente falou sobre as coisas que te encantam, sobre os desafios. E eu queria que você passasse para a galera, assim, algumas pessoas que podem estar assistindo e pensando em fazer direito, ou as pessoas que, como eu sempre falo, vai assistir essa live, né? E vai pensar em fazer direito. Quais são os conselhos que você pode dar, né? Quais são os caminhos que ela pode percorrer, ou o que ela deve evitar, vamos dizer assim. bom, acho que assim, cada experiência, né, que a pessoa acaba passando no curso, ela acaba tirando algumas coisas. Se você for conversar entre colegas, alguns acabam concordando com algumas coisas, outros não. Mas assim, por isso é uma questão aí que eu vou tirar dessa minha experiência. Bom, realmente o curso de direito ele exige, como você colocou aí, né? Então, você tinha pontuado. Ele exige muita leitura, né? Você tem que estar sempre se atualizando constantemente. Você vai ler realmente forever, né? Como o pessoal coloca aí. Então, assim, tem que estar sempre se atualizando. Então, como é um curso que lhe dá uma amplitude assim de possibilidades, a pessoa acho que no curso ela tem que procurar experimentar, né? Buscar estágios, fazer seleções, né? Tomar cuidado com algum, alguns estágios aí, né? Porque às vezes não possibilita você a realmente estar ali tentando vivenciar, experienciar algo mais na área jurídica. Mas o próprio curso ele lhe dá essa possibilidade de um contato quando você tem ali o núcleo de prática jurídica, de estar ali atendendo as pessoas que também não têm condições de contratar um advogado, então busca os núcleos de prática para poder estar ali se aproximando do que seria o exercício, né, de estar ali atendendo, despachando, fazendo sempre com a supervisão de um professor. E assim, buscar uma autonomia de estudo também, né? A gente colocou essa questão que o curso ele não tem essa formação na área de docência, então invariavelmente o aluno no percurso ele pode realmente ter algumas dificuldades, né, com relação à questão dos próprios professores, né? E aí vai ter dificuldades na disciplina por isso. Né? Por mais que o profissional ali ele esteja engajado, traz boas experiências, mas ainda falta algumas coisas. Então, buscar essa questão da autonomia do estudo é importante, porque às vezes a gente sai do ensino médio, a gente tem tudo, né, certinho ali, o professor traz a disciplina,
você tem que fazer os exercícios, aquela coisa tudo certinho, e quando você cai na faculdade, cara, é tudo muito assim, você por você. Então, às vezes, a pessoa que não criou uma autonomia, às vezes, de estudo, ela sente, às vezes, assim, poxa, que ambiente é esse, né? Uhum. Então, isso é importante, você ter essa autonomia de estudo, porque isso vai lhe possibilitar justamente ter essa coisa do direito que é importante, é raciocinar e pensar os problemas. Né? Essa é uma dificuldade, porque quando a gente fala da formação docente, e aí os professores realmente, às vezes, eles, como eu te falei, alguns são bem-sucedidos na sua profissão de advocacia e tal, na sua profissão, às vezes, de magistratura, de defensor, e acaba achando que o ensino ainda acaba ficando muito naquele plano do conceito, sabe? O que é isso? O que são direitos fundamentais? Essas gerações, né? O que é enfiteuse, aquela coisa, alguns institutos lá jurídicos, o que é Uhum. crime, o que é crime, naquela coisa conceitual. Só que assim, é, quando eu sair quando eu vou sair da faculdade, vou estar ali exercendo a profissão de advogado, ninguém vai pagar meus honorários, vai entrar na minha sala e dizer, doutor, eu paguei aqui seus honorários, vim aqui lhe procurar para saber o que é tributo. Ele vai trazer um problema concreto para eu resolver, entende? Aham. Então, assim, é, é, essa coisa de você poder pensar o problema jurídico dentro ali dos limites do jurídico, por que eu falo dentro dos limites do jurídico? Porque muitas vezes se traz o problema e às vezes você acaba tentando resolver o problema na base do senso comum, né? Não está ali dentro daquela moldura ali, digamos, teórica da coisa. Então, assim, É, procurar muito isso. bom. Muito Procurar bom. fugir dessa coisa da conceitualização, que é uma coisa do ensino mais tradicional, né? A gente sabe disso, dessa coisa de conceitualizar, da coisa da informação. Realmente, na minha época, em que eu peguei uma época, enquanto eu estudava, que o lance era você ter informação, né? Só que hoje a informação está aqui, você na palma da mão, só que você tem que saber como é que você vai usar isso. Da mesma Exatamente. forma, o ensino, né, ele tem essa questão. Então, não basta você ter ali os conceitos, sendo que o cara vai lhe trazer um problema concreto e você vai, dentro da normativa jurídica, das teses, né, que está sempre aí atualizando, você vai ter que resolver esse problema. E a questão do estudo, da atualização, é justamente para você não ficar para trás, porque se você tentar resolver aquele problema, uma lei que já foi revogada, com um posicionamento jurisprudencial que já foi superado, né? E que volta e meia você vê aí superações de teses, se você não conseguir acompanhar isso, você não vai conseguir resolver o problema com o tempo. Né? Então é É muito importante. importante isso que você falou aí. Muito interessante mesmo. Pode finalizar, desculpa. Não, não, é isso, sabe? Então, assim, buscar essa autonomia de estudo é importante. E, na medida do possível, porque a gente sabe que é muito difícil, por exemplo, para quem está com seus 17, 18 anos, escolher uma profissão que vai exercer aí o resto da vida, né? Escolher ela, assim, é complicado. E aí, assim, mas se você, dentro do curso, perceber uma área que lhe encanta e que você diz, não, é isso aqui, eu acho que quanto mais cedo você descobrir isso e definir isso e começar a trabalhar isso, todo o curso nessa escolha, as suas chances de, quando sair do curso, obter sucesso é muito grande, né? Porque aí você já está na frente de muita gente. Porque justamente essa amplitude, quando a pessoa não consegue definir muito, quando ela cai no mercado, realmente ela fica meio desnorteada de saber o que ela vai escolher e atuar. E assim, né, essa coisa da rentabilidade sempre permeia, né, o curso invariavelmente, como eu vim falando, coloniza a mente. Eu acho que assim, você tem que, por mais que seja um clichê, e eu vi aqui Camilo falando sobre isso um pouco, né, sobre essa questão dos clichês, mas é justamente porque acontece, né, que é um clichê, como ele bem colocou aqui. Você escolher realmente a profissão pela questão do âmbito remuneratório, sem você ter um vínculo afetivo
mínimo ou emocional com aquilo que você escolheu, é uma roubada, porque se você for considerar aí a velocidade das mudanças que estão ocorrendo no mundo, e considerando que o curso aí vai durar em torno de 5 a 6 anos, né? E daqui para lá muita coisa pode mudar. Aquilo que você pensava que ia ser extremamente rentável, você termina o curso, já não é mais. E aí? Se você não tem esse vínculo afetivo, emocional com aquilo que você escolheu, você não vai conseguir se reinventar, se destacar, entendeu? E invariavelmente vai ficar ali para trás. Entendi. Você tocou em alguns pontos aí muito importantes e, de certa forma, deu spoiler do meu canal, então eu acho que eu não vou lhe chamar mais aqui. Tô vendo aqui doutor Juano aqui, Ó, beleza. que estudou, foi contemporâneo aqui no curso de Direito da UESB e hoje é promotor, né? Estava Ó, sendo bom. promotor aqui no município de Poções. Bacana, bacana. Bem-vindo aí ao canal. Como eu estava falando, você tocou em algumas questões que é uma das ideias que a gente vai tentar sempre trazer para as pessoas, né? Principalmente nos próximos dias aí, que é gerar a autonomia do estudante. Você sabe que essa é uma das minhas vontades, né? Quando eu montei Desculpa meu aí curso. se eu dei esse spoiler aí. Não, foi ótimo. Na verdade, eu achei maravilhoso isso que você fez, porque é bem isso, né? A intenção do canal aqui, do Neuro Resolve, é promover a autonomia do estudante. E com isso fazer com que ele comece a pensar, que foi o que você falou que o direito exige, né? E, inclusive eu estava estudando hoje sobre o funcionamento do cérebro e algumas coisas. E o pensar que você falou vem de pesar, e você deve saber disso, né? Vem de pesar, que significa pesar mesmo. Você vai, e eu lembrei da balança do direito. Quando você pensa, você está fazendo isso, você está pesando entre duas alternativas ou mais alternativas, mas normalmente, inclusive, mesmo quando a gente tem várias alternativas, a gente acaba analisando de duas a duas, né? E tem outras coisas mais complexas nisso aí. Mas principalmente, como você colocou, hoje, muito mais do que antes, né? Por conta dessa questão da conceituação que você colocou, o estudante que ele aprende a aprender sozinho, né? Ou pelo menos aprende a utilizar os seus professores de uma forma mais otimizada, que acho que esse que é o grande lance, é você Uhum. aprender a sugar o máximo dos seus professores, né? E não ficar ali Sim. só passivamente absorvendo o que eles passam, né? Para você anotar e usar aquilo depois. Então, isso que você pegou, de certa forma, linka até com a última pergunta, infelizmente a gente está chegando no final, que para você inspirar a galera que quer fazer direito ou pensa em fazer direito, né? O que te inspira no direito, vamos dizer assim, que você acha que poderia inspirar a galera aí? Eu acho que é isso, sabe? Você, como eu coloquei, as relações sociais, elas invariavelmente elas estão ali reguladas, né? Você colocou aí a questão do decreto aí do MEC, né? Invariavelmente estão todas reguladas. E você conseguir estar ali dentro do sistema de justiça para tentar mediar, né? Buscar só pesar, porque como você bem colocou, às vezes direitos, né, fundamentais, eles entram em conflito. A gente vê aí, a gente está vendo aí essa questão de liberdade de expressão, né, direito de opinião, o que é que não é, né, a teoria do direito, né, ela vai estar ali, né, também para observar e discutir essas questões, que é uma outra questão também que no curso acaba invariavelmente se colocando. Às vezes o estudante ele entra no curso e fica naquela ânsia, né? Eu quero ver logo o direito, a prática, ver logo o crime, né? O pessoal tem aquela mentalidade, eu quero ver direito penal logo, né? E aí, quando você entra no curso, você tem aquelas disciplinas justamente introdutórias, propedêuticas, que é economia, ciência política, introdução à sociologia e tal, que é justamente para você entender um pouco, ter algumas noções de como é que funciona.
né? Eu tive um professor que me inspirou muito, que foi o professor Paulo César. Ele falava: Jonas, antes de você aprender de direito, você tem que aprender de gente, entendeu? Massa. Eu lembro até hoje, ele dava aula de introdução ao estudo de direito. Ele falava: existe aquele paradigma científico, né, que a gente tem hoje consolidado, mas existe um outro paradigma que é um paradigma holístico, né, que ele tirava justamente de um título do livro de Boaventura de Souza Santos, que é Conhecimento Prudente para uma Vida Decente. Então, assim, você poder tirar disso dentro do social. Por isso que é muito importante você ter essa visão, e acho que essa coisa de você aprender, conseguir ver como é que é o funcionamento dos órgãos, né, de toda a sociedade que é regulada, conseguir interferir nisso para tentar harmonizar, isso assim, enche os olhos, instiga, é demais. Eu sou suspeito. Bom, velho, show de bola. Aqui eu não sabia disso, né? Mas a cada live eu acabo aprendendo bastante, né? Com a experiência de vocês e com o que vocês acabam passando. Pra gente é uma troca de informação e por isso que eu deixo, inclusive, as lives aí pra galera assistir, porque às vezes até eu mesmo reassisto algumas partes, porque para eu poder depois dar uma estudada, para eu poder ver. Então isso é muito interessante, né? Quando você fala de você poder influenciar no curso, digamos assim, até às vezes da vida de alguém, né? Favorecendo ela pelo uso do direito. Então isso é muito inspirador, realmente é muito bacana. Infelizmente, velho, a gente chega uma hora ao fim, a hora é chegada, acho que nem apareceu o tempo da live aqui, mas tá show de bola. A gente quer agradecer todo mundo que apareceu aí, não é? A galera que sempre cola junto. E agradecer você, velho, por compartilhar, né, sua vivência no direito com a gente. Eu espero te convidar de novo. Eu quero explorar aí essa especialização sua em docência, né? Mais vezes. A gente vai trocar uma ideia sobre isso, beleza? Beleza, Então, meu cara. Eu que agradeço aí, viu, a oportunidade e assim, eu sou um pouco, digamos assim, um pouco, cara, um pouco mais reservado no tal, e fica assim, às vezes, meio sim. reticente, né, com o uso. Mas assim, eu acredito muito nesse seu projeto, sabe? E aí eu não podia negar esse seu pedido. E assim, também me sinto assim honrado de ter sido convidado aí no meio dessa galera toda aí, fera, que você convocou aí para estar contribuindo aí com esse pessoal. Valeu, meu velho. Bom, antes da gente fechar, tirar aquela foto espontânea pra galera printar e marcar a gente, beleza? Cris falou aí Beleza. que gostou aí, né, da conversa com você aí, Jonas. Inclusive, Cris, Ótimo. né, apesar de Jonas ser um pouco mais tímido às vezes e tal, qualquer coisa chama lá que ele vai lá no ponto e Pode. vírgula. Pode chamar que ele vai lá no ponto e vírgula lá conversar com os meninos, beleza? Então vamos pro sorriso espontâneo aí. Um, dois. Bora, galera. Printa a tela, marca a gente. Jonas, brigadão, velho. Obrigado, meu cara. Muito obrigado. Cris, Lenilva, Rony, Jamile, todo mundo que chegou aí. Jan, Um você é abraço, meu cara. advogada também, mas o seu tá guardado. Tem uma live só pra você depois, viu? Pode chamar sim, pode chamar sim. Um abraço, Jean, Rony, pessoal aí, doutor Juana, agradeceu. Eu vi uns amigos aqui, Léo, muito obrigado. Pronto, valeu. Um abraço, meu velho. Fui. Tamo junto.